Oi, Beta, tudo bem, Roberta? Quando a gente acena... Legal. Sejam bem-vindos aí para a nossa live de quarta-feira. Alberto, Roger, Marcelo, Helder. A Roberta, Ezequias, todos sejam bem-vindos. A gente vai tratar hoje de um assunto inesperado, que inesperadamente acabou sendo oportuno por causa do fato político do dia, que é a saída do ministro Weintraub. Sejam bem-vindos, Sandro, Dani. Obrigado pela presença de vocês. Eu vou falar hoje da principal iniciativa do MEC sob a gestão do ministro demissionário, o ministro Weintraub, que está saindo hoje do ministério. Eu vou falar hoje sobre a principal iniciativa do MEC contra a doutrinação durante o período em que o ministro Weintraub esteve à frente do ministério. É o programa que ele batizou de Escola de Todos. É sobre isso que a gente vai falar hoje, mostrar o que foi esse programa, o que é esse programa. Não sei se ele terá continuidade ou não, mas então a gente vai conhecer um pouco melhor essa iniciativa do MEC contra a doutrinação. Repito, a principal, se não a única, iniciativa do MEC até agora contra a prática da doutrinação nas escolas. E é esse o assunto da nossa live de hoje. E nós fomos surpreendidos, né, pela saída do ministro Weintraub, hoje, noticiada, eu acho que se concretizou, porque está sendo amplamente noticiada. E a gente vai falar um pouco, então, dessa iniciativa do MEC. Bom, é o seguinte, as pessoas que já conhecem o Escola Sem Partido, têm pelo menos uma ideia da proposta do nosso movimento, sabem da ideia principal, que é a principal proposta do projeto, de se colocar um cartaz nas salas de aula do ensino fundamental e do ensino médio com os 6 deveres do professor. Vocês podem ver esse cartaz. Esse é o cartaz, o conhecido cartaz do Escola Sem Partido. É o cartaz com os 6 deveres do professor. Vocês reparem que esses deveres do professor são deveres que a gente chama de obrigações negativas, né? São proibições, na verdade, que estão sendo explicitadas. Coisas que um professor não pode fazer dentro de sala de aula. Desde o princípio, desde o momento, do primeiro momento em que nós tivemos uma ideia de combater a doutrinação, o que nos ocorreu não foi explicitar os direitos dos alunos, o direito a que o professor não faça isso, ou o direito a que o professor faça aquilo. Desde o princípio, a nossa ideia foi explicitar os deveres do professor, as proibições que já existem por força do ordenamento jurídico, por força da Constituição Federal e outras leis, e que impedem os professores de praticar determinadas condutas em sala de aula. Nós sempre entendemos que a linguagem da proibição é a linguagem clara e inequívoca, né? É o sinal vermelho. E isto funciona, porque isso tem clareza.
essa linguagem do não, a linguagem da proibição, a linguagem do limite, o destinatário desta mensagem, que é o estudante, ele é capaz de entender essa mensagem, este limite que está ali posto para as condutas do professor dentro de sala de aula. E entendíamos também que a linguagem dos direitos era uma linguagem ambígua e que não dava ao estudante a segurança que ele precisa para saber até onde um professor pode ir. A partir de que momento um professor está penetrando, digamos assim, no território da ilegalidade. Está entrando na área do abuso, digamos assim. Esta linguagem dos direitos não dá esta segurança ao estudante, né? Dizer, o estudante tem direito ao pluralismo de ideias. O estudante tem direito à impessoalidade como usuário de um serviço público. O estudante tem direito à liberdade de consciência e de crença. E o estudante vai dizer, mas e daí? O que isso significa concretamente para mim no dia a dia da sala de aula? Um aluno, mesmo um aluno universitário, não é capaz de saber qual é o alcance, por exemplo, do princípio da impessoalidade. É absolutamente inútil dizer a uma criança de 12 anos, ou a um pré-adolescente de 12, 13 anos de idade, ou mesmo de um adolescente de 15, 16, é absolutamente inútil dizer a ele que ele tem direito à impessoalidade como usuário de um serviço público. Ele não vai entender o que isso significa no dia a dia da sala de aula. Mas se você disser, o professor não pode fazer propaganda político-partidária em sala de aula, isso é muito mais concreto e o aluno consegue entender. Porque é uma proibição visual, ele consegue entender claramente o alcance desta regra, né? O professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula. Então nós, repito, desde o princípio, optamos pela linguagem do dever e não pela linguagem do direito, tendo em vista a ambiguidade da linguagem dos direitos. Muito bem. Muitas pessoas que se interessavam pela Escola Sem Partido e queriam contribuir com o nosso trabalho, já haviam sugerido, não, Miguel, você precisa mudar aquilo, mudar o cartaz com os deveres do professor e transformar aquilo nos direitos do estudante. Porque isso é muito mais vendável, digamos assim, é muito mais simpático falar em direitos do que falar em deveres. E eu sempre resisti a isso com base justamente neste raciocínio. O raciocínio de que a linguagem do direito é ambígua e não dá ao estudante a clareza de que ele necessita, a segurança de que ele necessita para saber até onde os professores podem ir legitimamente dentro da sala de aula. Pois bem, eu sempre recusei, portanto, sempre naquilo que me tocava, eu sempre... eu nunca me curvei a essas sugestões porque eu entendia que elas piorariam a proposta da Escola Sem Partido. Elas fariam com que a nossa proposta perdesse clareza, não é? E se tornasse, com a falta de clareza, uma proposta inócua para os fins que ela possui, que ela pretende atingir. Pois bem, o MEC não quis, desde o princípio, não quis seguir as sugestões do Escola Sem Partido. Nunca comprou a ideia de conscientizar os alunos, de tentar levar aos estudantes a consciência da existência desses deveres do professor. O MEC surgiu com uma outra ideia, e foi justamente essa ideia chamada Escola de Todos. E quem apresentou essa ideia foi o próprio ministro Weintraub. Ele gravou um vídeo para dizer em que consistia a escola de todos. Esse vídeo que eu salvei para mostrar para vocês, infelizmente não está aparecendo. É incrível como esse sistema aqui de vídeos, de a gente apresentar vídeos, não funciona quando a gente quer. Mas eu tenho aqui um outro vídeo do ministro Weintraub,
quando perguntado sobre o projeto Escola Sem Partido, ele disse que não precisava mais, né? Então vamos ouvir esse vídeo. Eu gostaria talvez até de passar mais de uma vez. Ouçam então esse vídeo do ministro Weintraub, que foi gravado em setembro do ano passado, né? Foi uma entrevista que ele deu à Gazeta do Povo. Vamos lá. Então, e o outro que você me perguntar, a Escola Sem Partido está resolvido. Já foi. Já está feito. Como assim? Não precisa mais. Por que não precisa mais? Porque já tem. Canal que vocês Por criaram. causa da escola para todos. Tá, porque... A escola de todos. Por causa da escola de todos. Que vai ser um canal para os pais, basicamente. Ao invés da gente falar que o professor não pode, é o aluno que tem direito a um ensino plural, sem preconceitos, aonde os valores, as identidades deles, sejam elas quais forem, têm que ser respeitadas. Inverteu a lógica. Já foi assinado, já está encaminhado, já está valendo. E agora não é só criar lei. Agora a gente está criando os mecanismos para que isso seja implementado. Pronto. E sabe por que eu consegui fazer isso? Por quê? Porque eu não sou político. Agora eu sou, né? Agora eu virei, porque ministro é um cargo político. Só é político. Mas eu vim da iniciativa privada. Sim. Entendeu? Então, para mim, interessa resultado, é bola na rede. Não quero saber de tocar corneta. Eu quero bola na rede, gol. Bem, então vocês viram que o ministro Weintraub optou pela linguagem dos direitos, né? Ele recusou, repeliu a proposta do Escola Sem Partido, que havia desde o princípio, repito, optado pela clareza, optado pela linguagem, por uma linguagem inequívoca para o aluno, a linguagem da proibição, do limite, e ele optou pela linguagem do direito. Não, em vez de falar que o professor tem que fazer isso, que o professor não pode fazer aquilo, nós vamos dizer que o aluno é que tem direito. Só que com isso, eu digo isso com todo o respeito que eu tenho ao ministro, com isso ele não resolve problema nenhum. Porque um aluno da educação básica, mesmo um aluno universitário no Brasil, mesmo um estudante universitário no Brasil, não consegue extrair dos princípios constitucionais, nos quais o próprio Escola Sem Partido se baseia, como, repito, a impessoalidade, o direito à impessoalidade, o direito à laicidade do Estado, o direito à liberdade de consciência e de crença, o direito ao pluralismo de ideias. Não adianta você dizer que o aluno tem esses direitos, porque ele não consegue entender o que isso significa concretamente na sua vida, dentro da sala de aula. E é por isso que nós optamos pela linguagem da proibição. Quando você diz o professor não pode fazer propaganda político-partidária em sala de aula, é como se você estivesse dizendo o aluno tem o direito à impessoalidade como usuário de um serviço público. Só que não tem clareza você dizer que um aluno tem o direito à impessoalidade como usuário de um serviço público. Ele não sabe o que isso significa. Então, gente, vamos ver quais são os direitos que o estudante tem do ponto de vista do MEC, e tem, de fato, esses direitos existem, né? Mas é inútil você levar ao estudante o conhecimento de que ele tem esses direitos, se você não disser o que isso significa concretamente dentro da sala de aula para ele. Então, o que dizia aqui? Vamos ver o que dizem os... em que consiste o programa Escola de Todos. Em setembro do ano passado, o MEC enviou a todos os secretários de educação do Brasil, secretários estaduais e municipais de educação, um ofício circular, né, no qual ele fazia referência a diversos princípios constitucionais. Eu vou ler aqui trechos deste eu vou colocar para vocês verem aqui, trechos desse ofício circular que foi enviado para as escolas. Está aqui. Essa aqui é a terceira página do ofício circular. Eu não acho que esteja aqui. Deixa eu ver se está. Está aqui, pronto.
Então, essa é a primeira página do ofício circular que foi enviado. Eu vou ler para vocês que estão assistindo a live, é porque querem saber o que significa o programa Escola de Todos. Então, vamos lá. Esse ofício foi enviado, repito, a todos os secretários de educação do Brasil, dos estados e dos municípios. Começa assim: senhores, considerando, aí vem que são 15 consideranda. Esse documento tem 15 consideranda. Considerando que a lei, a LDB, no seu artigo 12, dispõe que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência, dentre outras, de promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, bullying, no âmbito das escolas, e de estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz dentro das escolas. Ou seja, o primeiro considerando não tem nada a ver com doutrinação. Segundo, considerando que a Lei 13.000 e tal da Política de Prevenção de Automutilação e de Suicídio, a ser implementada pela União, etc., etc., como estratégia permanente do poder público para a prevenção desses eventos, estamos falando aqui de suicídio e automutilação, para tratamento dos condicionantes a eles associados, com o objetivo de proteger a saúde mental dos educandos, etc., etc. Ou seja, o segundo considerando não tem nada a ver com doutrinação. Terceiro, considerando que a Constituição Federal, cujos princípios orientam os demais atos normativos, demais normativos sobre educação, no seu artigo 205, preconiza que a educação é direito de todos, ou seja, reproduzindo normas abstratas da Constituição Federal, que dizem respeito à educação, mas não falam de doutrinação, não falam do abuso que nós combatemos. Considerando, item 4, que nos termos do artigo 206 da Constituição Federal, o ensino deverá ser ministrado com a observância da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Não toca na questão da doutrinação. Esse documento praticamente é um documento em linguagem jurídica cifrada, dirigido aos secretários de educação, ou seja, não vai sequer, é um documento que não foi enviado sequer para as escolas, foi enviado para os secretários de educação, e em certa altura ele diz o seguinte: considerando tudo isso, vem-se, por meio do presente ofício, divulgar as seguintes ideias para a condução, presta atenção de vocês nos termos desse ofício, vem divulgar as presentes ideias para a condução de um ensino plural e respeitoso no ambiente escolar. E aí vem os 6 direitos do estudante que foram postos nesse ofício e depois enviados aos alunos, junto com o material didático deste ano. E são esses que vocês vão vendo aqui, nesse panfletozinho que foi enviado, eu não sei a quantos alunos brasileiros receberam esse panfleto, mas eu acredito que uma grande parte, que talvez milhões de alunos, tenham recebido este panfleto junto com o material didático enviado pelo MEC, né, este ano. E o que é que dizem os direitos do estudante? Quais são os direitos dessa escola de todos que quer promover a cultura da paz dentro das escolas? Vejam aqui em cima, é interessante, porque na parte superior, deixa eu ver se eu acho aqui, na parte superior desse documento, a gente vê aqui, né, escola de todos, cultura de paz nas escolas, proteger a saúde mental dos estudantes, combater violências nas escolas, promover a tolerância, prevenir o bullying, desenvolver as competências socioemocionais. Cadê a doutrinação? Vamos procurar a palavra doutrinação aqui. Conheça os direitos dos alunos no ambiente escolar. Primeiro, o aluno tem o direito de não sofrer intimidação sistemática, mais conhecida como bullying. Isso aí não tem nada a ver com doutrinação. Ou pelo menos o estudante não reconhece isso como sendo como sendo algo relacionado ao problema da doutrinação. 2. O aluno tem o direito
de que o ensino seja ministrado com base na liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, como está na Constituição, nós sabemos disso, pautado no pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, resguardadas a liberdade de expressão, atenção aqui, resguardadas a liberdade de expressão, a liberdade de cátedra e a tolerância de opiniões. O que um aluno pode extrair dessa regra, desse direito que está sendo enunciado aqui nessa lista de direitos, né? Como eu disse, é uma linguagem vaga, são conceitos abstratos, e um estudante, se é que um dia chegará a ler esse documento, ele não vai saber o que isso significa concretamente, ele não vai poder identificar das condutas do seu professor os excessos que ele porventura venha a cometer. O aluno tem o direito a que o ensino seja ministrado com base na liberdade de aprender. Eu não sei o que significa isso. É difícil você chegar à conclusão o que é que isso significa concretamente na vida do aluno. Essas regras estão na Constituição Federal. Mas não adianta você simplesmente entregar um volume da Constituição, um exemplar da Constituição para cada aluno e esperar que ele saiba interpretar aquelas regras para saber até onde um professor pode ir. Terceiro direito do estudante. O aluno tem o direito de não ser prejudicado em ambiente escolar em razão de sua história, de seus saberes, de características que componham a sua identidade, suas crenças e convicções. Quarto direito do aluno. O aluno tem o direito de não ser submetido no ambiente escolar e de ensino à promoção inadequada de comunicação comercial, inclusive publicidade ou propaganda de qualquer natureza. Estranho, porque o que é que isso tem a ver com doutrinação política, ideológica e partidária? O que é que a propaganda que nós estamos combatendo, a propaganda que efetivamente causa danos ao estudante e desequilibra o jogo político no Brasil, é a propaganda político-partidária. Mas o documento não faz menção a isso. Quinto direito do estudante. O aluno tem o direito de seguir a religião que esteja de acordo com as suas próprias convicções e de ter assegurado em ambiente escolar e de ensino o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil. Esse é o mais claro de todos, não é? Que o aluno poderia efetivamente, uma vez tendo conhecimento real desse direito, né? Desde que isso não fosse divulgado por meio de um panfleto que se perdeu do meio do material escolar, né? Desde que efetivamente houvesse a conscientização do estudante sobre o alcance desse direito, né? Para que o estudante tivesse a consciência de que os seus professores não podem discriminá-los por motivo religioso, né? Que eles não podem ser humilhados em sala de aula em razão das suas convicções religiosas, por exemplo. É claro que isso seria importante que os alunos tivessem a consciência, mas a mera distribuição deste panfleto, né, no meio do material didático, evidentemente não alcança essa finalidade de conscientização. E o sexto direito do estudante é o direito do aluno de guardar as suas crenças e convicções, desde que não incitem a violência. Esse direito deve ser respeitado pela comunidade escolar de forma a evitar qualquer tipo de constrangimento, ameaça ou violação. Bem, e aí vem embaixo, a quem reclamar. Interessante essa parte do documento. A quem reclamar? Primeiro, ao professor. Que o professor é aquela pessoa que está justamente cometendo o abuso. Então, o aluno, recomenda-se que o aluno, em primeiro lugar, se dirija ao professor. Em segundo lugar, à Associação de Pais e Mestres, que nós sabemos que nunca fez nada, coisa nenhuma. Em terceiro lugar, a direção da escola.
Será que adianta a gente reclamar na direção da escola pública? Será que um aluno que consiga identificar uma prática abusiva do seu professor, ele deve se dirigir à direção da escola e isso vai adiantar alguma coisa? Ou então, em quarto lugar, a Secretaria de Educação no âmbito dos municípios, estados e Distrito Federal. E aí, com isso, lava-se as mãos. O MEC lavou as mãos. Deixou os alunos na mão da escola ou na mão da secretaria e lavou as mãos. Passou lá um exemplar da Constituição para cada aluno e disse: vire-se. Estou exagerando um pouco, mas é mais ou menos isso. Porque repetir apenas aquilo que está na Constituição Federal é insuficiente, não basta. Se bastasse, como eu disse, bastava entregar um exemplar da Constituição e pronto. É preciso ir além, é preciso traduzir para o estudante, numa linguagem que ele seja capaz de entender, que um adolescente seja capaz de entender, traduzir os limites constitucionais daquilo que um professor pode fazer em sala de aula. É por isso que, na nossa maneira de ver, a proposta do MEC para combater o problema da doutrinação, ela é inócua, ela não vai chegar a lugar nenhum. E não sei ainda se ela terá continuidade agora que haverá uma mudança na pasta, uma mudança importante, saiu o ministro. Nós precisamos saber se essa proposta terá continuidade. É curioso a gente observar, gente, que os sindicatos não se rebelaram contra os sindicatos de professores, que são os piores adversários da Escola Sem Partido, os sindicatos e os partidos de esquerda. Eu não vi nenhuma reclamação de sindicato, nem de partido de esquerda, contra o programa do MEC, o programa Escola de Todos. Eu não sei se vocês chegaram a ver. E isto é um sintoma da inocuidade dessa proposta. Se eles não estão reclamando, se eles não estão esperneando e gritando contra essa proposta, a exemplo do que fazem em relação ao Escola Sem Partido, é porque eles estão sentindo que isso não vai ameaçar o que eles estão fazendo, que isso não vai impor nenhum limite àquilo que eles estão fazendo. Então, eu costumo dizer o seguinte, que a melhor forma de você saber se uma proposta contra a doutrinação vai funcionar ou não, é você ver qual é a reação do sindicato. Se o sindicato ficar quieto, esquece, não vai funcionar. É porque eles sabem que não vai funcionar. E por que eles gritam contra a Escola Sem Partido? Por que eles combatem a nossa proposta, como eles fogem da nossa proposta como o diabo da cruz? Porque eles sabem que vai funcionar. Eles sabem que nós conseguimos chegar até a conscientizar o estudante sobre os limites da atividade docente, sobre aquilo que um professor não pode fazer em sala de aula. Então, é muito sintomático que nenhum sindicato, nenhum partido político tenha protestado, tenha criticado, tenha gritado contra esta proposta do MEC para combater este programa Escola de Todos. Bem, é basicamente isso. Eu vou terminar rapidamente essa live de hoje. Eu queria apenas expor as características deste programa, com o qual o MEC alegava que pretendia combater a doutrinação. Vou passar novamente aqui o vídeo do ministro, no qual ele dá a entender que, na opinião dele, o problema está resolvido. Vejam, vamos passar o vídeo do ministro dizendo que o problema da doutrinação no Brasil está resolvido, está equacionado. Vamos ver. Então, e o outro que você me perguntar, a Escola Sem Partido está resolvido. Já foi. Já está feito. Como assim? Não precisa mais. Por que não precisa mais? Porque já tem. Canal que vocês criaram. Por causa da escola para todos. Tá, por quê? A escola de todos. Por causa da escola de todos. Que vai ser um canal para os pais, basicamente. Ao invés da gente falar que o professor não pode, é o aluno que tem direito a um ensino plural, sem preconceitos, aonde
os valores, as identidades deles, sejam elas quais forem, têm que ser respeitadas. Inverteu a lógica. Já foi assinado, já está encaminhado, já está valendo. E agora não é só criar lei. Agora a gente está criando os mecanismos para que isso seja implementado. Pronto. E sabe por que eu consegui fazer isso? Por quê? Porque eu não sou político. Agora eu sou, né? Agora eu virei, porque ministro é um cargo político. Só é político. Mas eu vim da iniciativa privada. Sim. Entendeu? Então, para mim, interessa resultado, é bola na rede. Não quero saber de tocar corneta. Eu quero bola na rede, gol. É isso, pessoal. Eu acho que não teve gol nenhum. Até agora nós estamos tomando de goleada, né? A doutrinação nós estamos perdendo de goleada dos doutrinadores. E o ministro, na minha opinião, se equivocou redondamente em relação à eficácia desse programa Escola de Todos, né? Eu não acredito que ele terá continuidade, e mesmo que tenha, não produzirá nenhum efeito útil. Será uma iniciativa inócua, incapaz de conter a doutrinação dentro das escolas. Se houver alguma pergunta, eu peço que coloquem aqui nessa interrogação aqui. Se tiverem dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Então tá bom, pessoal. Então por hoje é só. Eu agradeço a atenção de vocês e desejo a todos uma boa noite, tá bom? Um abração.